Amém? Aproveitando que vocês estão de pé, vamos abrir a palavra lá em Gênesis, capítulo 22, vamos ler do 1 ao 5. Gênesis 22, do 1 ao 5. Glória a Deus. Essas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e disse: toma agora o teu filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e aguardou o seu jumento. Iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, obrigada pela oportunidade de trazermos aqui a Tua palavra. Em nome de Jesus, não me deixe só sobre este altar, Pai, mas me use como um grande canal de bênção e fale conosco de uma forma simples, de uma forma clara, exatamente o que precisamos ouvir, exatamente o que precisamos ser tratados e transformados. Nos abençoe e nos dê a sensibilidade necessária para sentir da Tua presença e ouvir da Tua voz. É o que nós te pedimos e com alegria já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora sim, pode se assentar. Como o pastor sempre fala, coloca a Bíblia do lado e aplauda o Senhor, glorifique o nome dEle. Amém? Glória a Deus. Eu gosto muito dessa passagem. Eu acredito que muitos aqui já ouviram sobre essa passagem, já leram, ouviram diversas mensagens, que falam sobre Abraão, sobre Isaque. Mas hoje eu creio que o Senhor falará de uma forma diferente ao seu coração. Amém? E eu gostaria de estar lendo novamente. Volta lá no primeiro, por favor, no verso 1. E a gente vai conversando sobre cada detalhe. Aqui logo de cara no verso 1, fala assim, depois dessas coisas, provou Deus a Abraão. É como se Deus chegasse para Abraão e falasse assim: Abraão, você vai ter uma prova. Mas essa prova, Abraão, vai ser a mais dura que você vai passar. Vai ser a prova mais difícil, a prova mais cruel que você vai passar. E eu quero perguntar para você: quem aqui já foi provado pelo Senhor? Quem aqui já passou por uma prova dura? Uma prova difícil, uma prova cruel, algo que a gente fala assim: Senhor, eu acho que eu não vou aguentar. Alguém já passou por isso? Alguém já falou isso para o Senhor? Agora imagina o coração de Abraão, Deus falando: olha, você vai passar por uma prova, algo difícil, algo cruel. E Abraão simplesmente responde: eis-me aqui. Quem está à disposição do Senhor? Eis-me aqui. E aqui no verso 2 diz assim: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Isaque, Abraão tinha uma promessa, Isaque era o filho da promessa. Isaque significa sorriso, ou seja, era alguém que trazia sorriso, trazia alegria para a vida de Abraão, trazia alegria para a casa de Abraão. E eu quero perguntar aqui: quem é ou o que é o seu Isaque? O que te traz alegria? O que traz alegria para a sua vida? O que traz alegria ali para a sua casa? Pensa um pouquinho. Quem é ou o que é o seu Isaque? Será que são os filhos? Será que é o seu trabalho? O que é que te traz essa alegria? E no verso 3, olha o que diz ali no verso 3. Então levantou Abraão pela manhã de madrugada. Quem aqui acorda de madrugada para trabalhar? Amém? Tudo escurinho, pouca gente na rua. Abraão levantou de madrugada, ajeitou ali o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, cortou lenha e foi em direção ao que o Senhor lhe dissera, ao que o Senhor lhe ordenara. E no verso 4, mostra pra gente: e ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Ou seja, era um lugar que o Senhor direcionou a Abraão, mas era um lugar distante. Porque pensa, ele acordou de madrugada, arrumou tudo, e aqui fala o terceiro dia. Ou seja, já é o terceiro dia de caminhada.
Já é o terceiro dia que ele está indo para o local onde Deus lhe ordenara, onde Deus lhe dissera. Então imagina, 3 dias de caminhada. Era um processo longo? Sim, porque mesmo no terceiro dia que fala, ele viu o lugar de longe. Então é um processo longo, e quantas vezes nós também passamos por um processo longo, passamos por alguma situação, alguma dificuldade, algum problema, que pra gente parece, meu Deus, não tem fim. Há quantos anos eu luto por tal situação? Há quantos anos eu busco ao Senhor? Sim, estou passando por um processo, e é um processo longo. Eu quero dizer que se você se encaixa nessa situação, glória a Deus, você também se encaixa na situação de Abraão. Porque Abraão também passou por um processo longo, um processo doloroso, um processo difícil. E aqui eu quero logo abrir um grande parêntese, que é sobre a santidade. O que o Senhor hoje, uma das gotas, umas doses de sabedoria que o Senhor quer deixar no meu e no seu coração, é a dose de santidade. Fala comigo, santidade. O que o Senhor quer é que sejamos verdadeiros cristãos. Ou seja, o que é ser um cristão? É ter um caráter semelhante ao caráter de Cristo, é termos atitudes semelhantes às atitudes de Cristo. Porque muitas vezes a gente vê pessoas aqui na igreja que erguem as mãos, que louva, que adora, que faz e acontece, é uma bênção, mas da porta ali para fora, meu Deus, muda, parece outra pessoa. É como se a pessoa olhasse e falasse, meu Deus, aquela é a Laís? Aquela é a Laís que adora na igreja? Porque lá fora parece que tem uma vida totalmente diferente. E aqui fala que existe uma distância muitas vezes de quando a gente prega e quando a gente vive. E é essa distância que vai mostrar o nosso caráter. Então qual é a distância daquilo que você prega aqui, da que você vive na igreja, daquilo que você vive fora da igreja? Por que eu estou dizendo isso? Tem uma frase muito conhecida que fala assim: ficar na garagem não faz de você um carro. Sim ou não? Imagina se eu vou lá assim, eu quero virar um carro agora. Eu sou o Transformers. Eu vou lá na garagem e vou ficar lá na garagem esperando. Vou virar um carro, vou virar um carro. Vai acontecer alguma coisa? Não, estar na garagem não significa que eu vou virar um carro. Da mesma maneira que estar na igreja não significa que eu vou ser um cristão. Então é exatamente isso que Deus hoje quer trabalhar na minha e na sua vida. Estar aqui não é nada a não ser que você se entregue, a não ser que você decida viver. Tome essa decisão: eu quero a Cristo, eu quero viver como Cristo, eu quero buscar ao Senhor, eu quero adorar ao Senhor. Essa é a grande diferença, é a decisão, é o passo de fé, é o se posicionar, como eu disse aqui no início. E nós estamos realizando aqui na igreja o nosso culto de oração. Quem veio aqui na oração da sexta-feira? Glória a Deus, foi bênção? O que vocês acharam? Foi diferente? Foi diferente. Não foi uma simples pregação, mas como nós estávamos buscando, nós queremos fazer um momento. Nós queremos fazer uma experiência, porque muitas vezes a gente escuta uma pregação, ouve, dá glória, dá amém, mas quando a gente vive o momento, parece que a gente tira tudo e se entrega, a gente se mergulha. E aqui na sexta-feira eu vi pessoas se mergulhando, estavam se mergulhando ali, estavam mergulhando na presença de Deus. E é justamente isso, quando a gente mergulha, quando a gente tira todas as amarras, a gente simplesmente fala assim: Senhor, eis-me aqui. Quando a gente toma essa decisão de entrega, a gente vê a transformação. E nessa noite eu quero declarar: vai haver transformação. Eu quero declarar que vai haver transformação na tua casa, vai haver transformação na tua vida. Amém? E no verso 5, eu gosto muito desse versículo que diz assim: e disse Abraão aos seus moços: ficai aí junto com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Gente, esse versículo é algo maravilhoso. Ele é tão simples, mas tão poderoso. E eu quero chamar o meu Isaac aqui, vem Isaac. Vamos aplaudir o meu Isaac aí, glória a Deus. Vamos só ajeitar aqui o nosso Isaac, para ficar bonito, tá, Isaac?
3 dias de caminhada, né, Isaac? Glória a Deus. Então imagina, Abraão está ali caminhando com Isaac, chegou no ponto determinado que o Senhor disse, e aí o que ele fala? Ele fala para os moços, fica aí com o jumento, eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a voltar. É mais ou menos assim. Abraão sabia, ele tinha a noção do que estava acontecendo, um momento muito difícil, era o momento que ele ia entregar o seu próprio filho. Só que naquele momento ele não fala assim, vem cá, ele não fala assim, moços, fiquem aí, fiquem com o jumento, porque eu vou adorar ao Senhor, conforme ele lhe disse. Fica aqui, Isaac, olhando para frente, e eu volto sozinho. Ele disse isso? Não. O que ele disse? Tornaremos a vós, ou seja, está no plural. Ou seja, ele não disse, eu volto sozinho, fica aqui porque eu vou levar Isaac lá, vou adorar e volto sozinho. Não, ele fala, nós voltaremos. Ele fala, eu não vou voltar sozinho, mas eu vou voltar com meu Isaac. Pode aplaudir, pode aplaudir. Fica aqui, dá mais Isaac. Sabe o que é isso? Isso é que Abraão estava ali, ele estava profetizando o seu milagre. Ele estava ali com fé, e a gente sabe que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então eu quero perguntar, você tem profetizado o teu milagre? Você tem declarado bênção sobre a tua vida? O que você tem feito? Porque aqui Abraão ele profetizou o milagre, ele profetizou com fé. E aqui fala, bem-aventurado os que não viram e creram. Mas hoje nós estamos numa geração que é tão difícil, a gente precisa ver para crer, não é verdade? É mais ou menos assim, eu vou no culto de oração, eu primeiro tenho que ver para saber se eu me entrego, eu tenho que ver se é isso mesmo, se ninguém está me olhando para eu me entregar. É mais ou menos isso. As pessoas precisam primeiro ver para depois, tá bom, eu vou acreditar. Não, mas Abraão nos mostra que bendito é aquele que creu, sem mesmo ver, mas creu, acreditou no Senhor, acreditou no milagre, acreditou na promessa. Então nessa noite, continua aqui, tá? Então nessa noite o Senhor quer que você profetize o teu milagre. Fala para quem está do seu lado, hoje é noite de profetizar o seu milagre. Fala assim com fé para esse irmão que está do seu lado, eu vou voltar com meu Isaac. Isso, com fé, com alegria. Amém? Mas tem 3 itens, Neidinha, já pode ir preparando, que nós vamos ver no verso 6. Olha o que diz no verso 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac, o seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo em sua mão, e foram ambos juntos. Fala assim comigo, lenha, fogo e cutelo. De novo, lenha, fogo e cutelo. Glória a Deus. E eu pedi para elas, mostrarem aqui, pode virar para mostrar para cada um. Imagine a situação. Abraão estava lá com seu filho, estavam em direção ao que o Senhor lhe ordenara, e arrumou tudo. Ele arrumou ali, providenciou, como diz no verso 6, a lenha, o fogo e o cutelo. E orando ao Senhor, eu fiquei pensando, Senhor, o que pode significar espiritualmente, né, de uma forma diferente, Senhor? Por que a lenha, o fogo e o cutelo? E aqui eu senti muito de Deus. Quando a gente fala de lenha, a gente fala de armazenamento. Fala comigo, armazenamento. Só que no mundo espiritual, o que nós precisamos armazenar é a palavra de Deus. O que nós precisamos armazenar é a presença de Deus. E aqui eu imagino, aqui na nossa lenha, é como se representasse o nosso coração.
A gente prepara o nosso coração para armazenar dessa presença, armazenar desta palavra do Senhor. Por quê? Porque vai chegar o momento do fogo, e vai queimando, vai queimando. E quando esse fogo chegar e se juntar com a lenha, é aí que vai pegar, porque aqui encontra lugar. O Espírito Santo encontra lugar na lenha, porque a lenha que está preparada para armazenar da presença, armazenar da palavra, armazenar do Espírito Santo de Deus. Mas não tem somente a lenha, o fogo, mas tem também o cutelo. Alguém já viu um? Olha que chique, que bonito. Esse é Tramontina, hein, pessoal? De manhã não tinha um cutelo, eu ia pegar uma espadinha de plástico, mas aí a Neidinha falou, eu tenho em casa, e trouxe pra gente. E representando um cutelo, pode segurar aqui, ó, isso. No mundo espiritual, o que será um cutelo para nós? E aí eu entendi bem do Senhor, mostrando para nós que algumas vezes é necessário cortar, é necessário podar. Mas como assim, meu Deus? É necessário cortar a nossa carne, a nossa vontade humana, para que o espiritual possa ali pegar fogo, possa estar ali armazenando cada vez mais. Porque não é possível nós estarmos sempre em cima do muro. Não é possível sempre nós sermos aquele morno. Talvez, algumas vezes eu oro. Não! Ou nós somos ou não somos. Então, Senhor, em nome de Jesus, se é necessário nos podar, se é necessário cortar, tirar a vontade humana, tire, porque eu quero incendiar. Eu quero o meu coração cheio da Tua presença. Eu quero o meu coração cheio do Espírito Santo. Eu quero adorar ao Senhor. Aleluia. Obrigada aí, lenha, fogo, cutelo. Daqui a pouco eu chamo vocês novamente. Amém? Então nós vemos esses 3 itens extremamente importantes nessa passagem de Abraão. E tem algo que eu gostaria de perguntar para vocês. Aqui na Bíblia, vocês viram que Abraão estava com Isaac, caminhando ali 3 dias, né, de uma viagem longa, um processo longo. Vocês encontram na Bíblia em algum momento o Senhor falando que Abraão estava reclamando, estava murmurando, estava falando mal de Deus? Não. Aqui a gente vê, nenhuma palavra de Abraão, a não ser o silêncio. A melhor resposta para a aprovação é o silêncio. A melhor maneira de se passar pelo processo é o silêncio. E aqui fala, Deus é quem prova os seus filhos, como disse lá no verso 1, e provou Deus a Abraão. Mas em nenhum momento a gente viu Isaac, Abraão com Isaac, falando assim, esse Deus se esqueceu de mim, esse Deus não está vendo o meu sofrimento, esse Deus me deu uma promessa e está querendo tirar a minha promessa. Deus se esqueceu de mim, Deus não está vendo o meu sofrimento, eu estou aqui andando há 3 dias para obedecer, mas Deus se esqueceu de mim. Deus não é Deus. Vocês viram algum momento isso acontecer? Não. E aqui o Senhor nos mostra e nos ensina a importância do silêncio. Somente quando estamos em silêncio, nós somos capazes de ouvir a voz de Deus. Quantas vezes nós estamos falando em cima de Deus, nós estamos murmurando, estamos reclamando, e não estamos escutando a voz de Deus. E hoje, nessa noite, pelo poder que é no nome de Jesus, eu quero falar para você: escute a voz de Deus. Silencie. Fica quieto, mulher. Fica quieto, homem. Quantas vezes a gente perde uma bênção porque está falando demais? Silencie e ouça a voz de Deus. Muitas vezes não, todas as vezes, o processo de Deus é diferente. Quando nós achamos que temos o controle de tudo, eu já sei como funciona. Parece que vem Deus e muda tudo. A matemática de Deus é diferente, sim ou não? Sim. Quem aqui já foi para a escola? Já estudou, né? Vocês gostavam de fazer lição de casa? Não, ninguém? Nem aquela do recorte cole?
Eu amava essa do recorte cole, eu gostava muito. Era tão tranquilo, a gente pega a revista, tem que procurar a palavra com P, aquele no alfabeto, palavra com A, B, C. Era mais ou menos isso, tranquilo, sossegado. Mas chega uma hora que cansa, né? Nossa, não aguento mais recortar. Recortei ontem, recortei de terça, quarta, quinta, sexta. Não aguento mais recortar. Só que quando nós éramos crianças, a gente faz a lição de casa, faz a atividade de classe, a lição de classe. Por quê? Quando chega na prova, opa, eu lembro que eu fiz isso, eu lembro que eu fiz essa lição de casa, então agora eu vou bem na prova. É assim ou não é? Sim, só que com Deus, como eu falei, é diferente. Deus, Ele nos coloca na prova, para então aprendermos alguma lição. E foi exatamente o que aconteceu nessa semana comigo, com o pastor. Vocês viram que ele contou o testemunho. Ele estava ruim já há um tempo, foi para o hospital. E eu nem fui com ele, porque a gente pensou que era algo simples. Ele simplesmente me liga e fala assim: olha, eu vou ter que ficar internado, porque está com suspeita de coração inchado, água no coração. E quando ele me falou aquilo, eu fiquei muda no telefone, porque eu pensei comigo: meu Deus, e agora? Isso é muito grave. E na hora eu tive a sensação que eu iria perder o pastor. E ali eu me segurei, a Lara estava perto de mim, e eu falei assim: Senhor, que prova é essa? Mas ao mesmo tempo falou assim, eu falei com Deus: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, eu estou à sua disposição, vamos enfrentar junto, eu vou estar ali com o pastor e a gente vai passar por essa situação, a gente vai enfrentar. Eu não sei o que vai vir, mas eu tenho certeza que o Senhor estará conosco. E contudo, né, depois no dia seguinte eu vi ele lá no hospital, aí já foi acalmando o coração, e aí a oração, sempre em oração, e aí os médicos foram descartando: não é coração inchado, glória a Deus. Daqui a pouco: não é água no coração, glória a Deus. Não é embolia pulmonar, glória a Deus. E tudo que era de muito grave, o Senhor foi tirando com as próprias mãos. Eu não sabia explicar essa semana, parecia que eu estava anestesiada. Eu simplesmente estava assim, flutuando. Eu falava: eu não sei como vai ser, mas eu sei quem é conosco. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que tem um Deus que luta por nós. E como eu falei, o Senhor, Ele nos coloca na prova para nos ensinar alguma lição. E a lição com certeza foi aprendida. Eu e o pastor, nós estávamos conversando bastante essa semana. E nós entendemos, nós como pastores cuidamos de tantas pessoas, cuidamos de outros pastores, mas nós também precisamos cuidar de nós. Precisamos cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde emocional. Precisamos nos cuidar. E nós conversamos e tomamos essa posição: não, a partir de agora nós vamos fazer diferente. O Senhor nos deu uma nova oportunidade, então nós vamos melhorar. Então é isso, quando você passa por alguma prova, apenas descanse e confia no Senhor e aprenda o que Ele quer te ensinar. Aprenda a lição que Ele quer te deixar. Nisso tudo nós vamos ter dois caminhos. Fala comigo assim: dois caminhos. Nós vamos ter o caminho da adoração, e o segundo caminho é o caminho da murmuração. Qual é o caminho que você tem andado mais? Será que você tem adorado ou você tem murmurado? E eu gosto bastante que fala aqui, a vida cristã não é uma sala VIP. Não é aquela tudo perfeitinha. Você vai se frustrar? Sim. Você vai se decepcionar? Sim. Mas tenha certeza que é Deus forjando o seu caráter. Se nós escolhermos o caminho 1, que é o de adorar, a gente vai se entregar: Senhor, eu te adoro. Eu adoro por tudo que o Senhor faz, com certeza, mas principalmente por aquilo que o Senhor é. Eu te amo, Senhor. Eu te adoro. Eu entrego a minha vida em teu altar e eu confio em ti. Só que o segundo caminho, e muitas vezes o mais percorrido, é aquele que a gente fala: ai, Senhor, eu estou tão cansada.
Por que o Senhor está fazendo isso comigo, Deus? O Senhor não está vendo que eu estou te buscando? Eu vou na igreja, eu oro, eu faço tudo, e o Senhor está mandando isso para mim? Todo mundo recebe bênção, menos eu. Ah, Senhor, ah, céu, ah, vida. Já viram? A decisão, mais uma vez eu falo, a decisão é sua. A decisão de qual caminho você vai percorrer, o caminho da adoração ou o caminho da murmuração, é sua. Tem um louvor que fala assim, ó: trago as marcas das escolhas que eu fiz. Quais são as suas marcas? As suas marcas revelam as escolhas, é questão de semeadura. E quando a gente vê Abraão falando sobre Moriá, Moriá significa lugar revelado por Deus, ou seja, é o lugar onde Deus quer que eu esteja. E a pergunta é: você está onde Deus quer que você esteja? Onde você está? Aqui fala muitas vezes, né? A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas você quer viver essa vontade? Você está vivendo essa vontade? Muitas vezes a gente foge das coisas, a gente foge do ministério, a gente foge de algum dom que Deus nos deu, a gente foge. Mas hoje o Senhor está te puxando um pouquinho assim e fala: ei, meu filho, volta para o centro da minha vontade, viva a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. Desculpa, filho. Aí depois Deus vem e dá um abracinho, que dá um chamego em nós. Amém? Então viva a vontade de Deus. Olha no verso 7 o que diz. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse... Você consegue ler ali, ó? Fala assim comigo: meu pai. Meu pai. Meu pai. E aí o pai respondeu: eis-me aqui, meu filho. E então Isaque disse: eis aqui o fogo. Fala: eis aqui o fogo. Fala alto para frente. Eis aqui o fogo. Eis aqui o fogo. Vai. Eis aqui o fogo. Eis a lenha. Eis a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isso. Gente, imagina a situação. 3 dias de caminhada, aquela situação, com certeza o coração daquele jeito, pensamento acelerado no que Deus iria fazer. E aí Isaque pergunta: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Meu Deus, se fosse nós, o que será que a gente ia responder? Na palavra, mas nós, o que nós, como seres humanos, iríamos responder? Fala assim: filho, realmente tem a lenha, tem o fogo, mas o cordeiro, só o sangue de Jesus, vamos sair correndo daqui. Mais ou menos isso, o medo, porque eu não sei o que vai acontecer, mas o sacrifício grande, glória a Deus. Mas aqui fala que Abraão, ele vai subindo em silêncio. E Abraão, ele nos ensina algo extraordinário. Porque Abraão, ele fala mais ou menos assim: você é de Deus, o altar é de Deus, nós somos de Deus, e todo aquele que é de Deus descansa nele. Todo aquele que é de Deus descansa no Pai. E foi quando simplesmente no próximo versículo, no 8, Abraão simplesmente responde: Deus proverá. Deus proverá. E eu quero dizer para você, eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado, qual é o processo que você tem aí batalhado, mas eu tenho uma certeza: Deus proverá. Assim como disse para Abraão, Deus proverá. E depois a gente vê no 9, pode colocar aí o 9, por favor. E chegaram no lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Tem a lenha aí? Traz a lenha aqui para mim, por favor. Gente, imagina a situação. Vocês sabem que quando eu prego, eu gosto muito que vocês enxerguem, né, a situação, o versículo. Então imagina,
Obrigada, Pati. Abraão pegou a lenha, arrumou bonitinho, tudo no jeito, que ele estava preparando ali o altar conforme o Senhor lhe dissera. E aí agora imagina a dor de começar a amarrar. Não é amarrar mesmo, filho? É amarrar mesmo. Segura só a pontinha aqui, ó. Isso, para me ajudar. Imagina, eu quero que você imagine agora, quem é o seu Isaac? O que é o seu Isaac? Imagina se Deus colocasse essa prova em nossas vidas. Ei, você vai agora colocar ele, você vai entregar ele para mim. Fui eu que te dei, mas agora eu quero que você me dê de volta. Imagina, você fazer isso com o seu próprio Isaac. Imagine o coração de um pai. Imagine o coração de uma mãe fazendo isso nessa situação. Ali o Danilo está de pé. Imagina fazer isso com a sua pequena, Danilo. Agora, meu Isaac, você vai deitar aqui. Consegue deitar um pouquinho aqui no chão? Vai lá. Isso. Pode deitar. Aí. Imagina a situação. Aqui como diz, ó. Edificou Abraão ali um altar. Pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaac, seu filho. Deitou sobre o altar em cima da lenha. O próximo versículo. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Cadê o cutelo? Traz aqui para mim, por favor. Vai fazer tchac, tchac, tchac. É Tramontina. Obrigado, Tainara. Isso. Deus abençoe. Obrigado. Pode deixar. Imagina a situação. Está tudo preparado. A lenha está colocada. Isaac já está amarrado. Abraão está com o cutelo na mão. E aqui diz: estendeu Abraão a sua mão. Ele estendeu. E tomou o cutelo para imolar o seu filho. E no próximo versículo, olha o que diz. Mas na hora que Abraão ia fazer conforme o Deus lhe ordenara, na hora que Abraão ia fazer, diz ali que o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão, e ele simplesmente disse: eis-me aqui. Quantas vezes o Senhor vai deixar você passar pelo momento mais difícil, o momento mais doloroso, mas eu quero dizer que a voz dos anjos, assim como foi, vai chamar Abraão, Abraão, vai chamar Camila, vai chamar Shannon, Gi, Lude, Tati, é o Senhor chamando a cada um, para que simplesmente a gente responda: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, meu Pai. E continuando, 12. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora eu sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Levanta um pouquinho aqui, Isaac, pode levantar. Aqui nós vimos na palavra de Deus, pode tirar, pode segurar o... Aqui pode tirar, por favor, tá? Enquanto você vai tirando, eu vou explicando. Aqui nós percebemos na palavra de Deus que o que verdadeiramente o Senhor queria não era Isaac, mas o que o Senhor queria era o coração de Abraão. E o que eu quero dizer para você nessa noite é: o que Deus quer não é o seu Isaac, mas o que Deus quer é o seu coração. E aqui Deus viu que Abraão realmente: ei, pare, não faça nada, porque agora eu sei que você teme ao nosso Senhor, eu sei do seu coração. E é exatamente quando ele olhou aqui, a gente viu, ó, ele olhou um pouquinho atrás e viu ali um carneiro.
E eu gostaria que pudesse colocar lá em Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios 3, 20, rapidinho. Olha o que diz para nós. Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou que pensamos, segundo o poder em que opera em nós. Sabe o que é isso, meus irmãos? Quando a gente vê no início, vem cá, Isaac, fica aqui, ó. Quando a gente vê no início, eles estavam esperando o cordeiro. Fala comigo, cordeiro. Eles estavam esperando o cordeiro. Só que na palavra a gente vê que ele mostra que apareceu ali um carneiro. Fala comigo, carneiro. E eu pensei, como eu sempre falo, Jesus ele é simples, Jesus ele é claro. E eu pensei, Senhor, qual que é a diferença? Por que em um momento fala cordeiro e no outro momento fala carneiro? O que é isso? Na verdade, se a gente procurar, é o mesmo animal. O que difere é o cordeiro é um bebê, o cordeiro é um filhote, já um carneiro já é adulto, já é algo formado. E sabe o que isso significa? De uma forma simples, mas de uma forma tão profunda. Assim são os planos de Deus sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós estamos aqui pedindo um cordeiro para Deus. Senhor, será que o Senhor pode realizar tal sonho na minha vida? Será que o Senhor pode fazer tal coisa na minha vida? Só que o que o Senhor tem para vocês não é apenas um cordeiro, mas o que o Senhor tem para vocês é um carneiro, é algo grande, porque aqui ele fala que ele é infinitamente mais, é abundantemente mais daquilo que pensamos, daquilo que pedimos e daquilo que sonhamos. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Aleluia. É esse Deus grandioso. Muitas vezes a gente espera e aguarda um pouco de Deus, mas eu quero declarar aqui nessa noite que o Senhor ele tem muito para a sua vida. Se você está aqui é porque ainda há promessa na sua vida, e é coisa grande, são planos lindos, são planos de bênção. O Senhor ele tem o melhor para mim e para você, amém? Coloca lá no verso 17, por favor. Eu não falei no Gênesis, né? Volta lá, Gênesis capítulo 22, 17. Gênesis 22, 17. Isso. Que diz assim, ó: que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. 18. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha palavra. Meu Deus, o que o Senhor falou nesses versículos? Que o Senhor vai fazer o quê? Pode levar ali embaixo, por favor, para a Pati, que a gente vai entrar de novo, tá bom? E você já prepara ali, tá? Mas sai por lá, melhor. Isso. Prepara aí a lenha, prepara aí. Cadê o Paulinho? Isso. Vocês viram que fala aqui, ó, que Abraão vai ser tremendamente abençoado, porque passou pela prova com louvor. Então ele vai ser abençoado, muito mais do que abençoado. E aqui fala, olha o que é importante: porquanto obedeceste a minha voz. Olha a importância de obedecer à voz do Senhor. Quando nós obedecemos à voz do Senhor, nós vamos ser tremendamente abençoados. E mais uma vez eu quero reforçar aqui: nosso Senhor, nosso Deus, Ele não quer o seu Isaac, mas Ele quer o seu coração. Ele quer saber o que você pensa dele, se você confia nele, se você acredita nele. E nesse momento eu gostaria de chamar a equipe de louvor. Por favor, suba ao altar. Você que está aqui, fique de pé também no seu lugar. Eu quero declarar aqui sobre a sua vida, eu quero profetizar algo extraordinário sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Isaac é a promessa de Deus na vida de Abraão. E qual é seu Isaac?
Quem é o seu Isaac? O que é o seu Isaac? Qual é a promessa de Deus na sua vida? E aqui fala que quem tem promessa de Deus não morre. O Isaac é seu, a promessa é sua. O Senhor, Ele só quer um coração temente a Ele, um coração que confia, um coração que não duvida, um coração que profetiza. Então nesse momento, se você puder colocar a mão em seu coração, eu quero orar por você. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigada por essa palavra, Pai, que o Senhor vem de encontro mostrando a importância de confiarmos em Ti, a importância de não duvidarmos, independente da situação, de confiarmos em Ti, Pai, de sabermos que o Senhor está no controle. Então, em nome de Jesus, no momento em que estivermos passando por alguma provação, que possamos descansar em Ti, Pai. Abençoe a cada um que está aqui, dando este renovo necessário para continuar firmes em Tua promessa. Nós Te agradecemos, meu Deus. E eu gostaria de ler algo aqui para vocês, que eu quero fazer uma analogia, uma comparação, uma semelhança entre a história que acabamos de ver sobre Isaac e a história do nosso Jesus. E eu quero dizer para vocês que Isaac, ele chega com Abraão e o jumento. Jesus, ele entra em Jerusalém de jumento. Isaac, pode ficar aqui mesmo. Isso, que aí o pessoal te enxerga melhor. Isaac, ele sobe ao Moriá carregando madeira, carregando lenha. Mas Jesus, ele sobe ao Calvário carregando uma madeira. Ele sobe ao Calvário carregando a cruz. Isaac, ele sobe acompanhado de seu pai. Mas Jesus, ele sobe abandonado pelo seu pai. Isaac, ele só tem o pai, mas ele sabe que ele é amado. Ele se sente a todo momento abraçado. Mas Jesus, ele tem uma multidão, mas nunca se sentiu tão sozinho. Não se iluda com os aplausos da multidão, porque aqueles que comeram dos pães que se multiplicaram são os mesmos que gritaram: crucifica-no. Isaac, ele sobe depois de passar uma noite protegido e guardado em uma tenda com o pai. Mas Jesus, seu rosto está sangrando, há uma coroa de espinhos, as suas costas estão rasgadas, caminha com dificuldade, não consegue carregar a própria cruz. Isaac, ele é amarrado com corda, mas Jesus, ele é preso com pregos. Isaac, ele sobe perguntando: ei pai, cadê o cordeiro? Mas Jesus, ele sobe em silêncio, porque como cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Quando Abraão levanta o cutelo, o Senhor grita: ei, pare. Mas lá em Jesus, ele nem apareceu. No Calvário, quem gritou foi o próprio Cordeiro, dizendo: Eli, Eli, lama sabatani, Deus meu, por que me desamparaste? E nessa noite, se você chegou aqui também mais ou menos com esse pensamento: Senhor, por quê? Por que o Senhor me desamparou? Por que eu estou passando por tal situação? Eu quero dizer que Isaac, ele desce vivo, e 3 dias depois, ele está em sua casa. Isaac, presta atenção, Isaac, ele desce vivo lá de Moriá, mas em 3 dias depois ele está em sua casa. E agora, se você tiver aleluia, eu quero declarar que Jesus, ele desce morto, mas em 3 dias ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Aleluia. Vem cá, Jesus, vem cá. E é por isso que nós estamos aqui. Deus quer o nosso melhor. Deus não quer o seu Isaac, mas Ele quer o seu coração.
Deus não dá meia bênção, meio milagre. Deus dá por completo. Então, em nome de Jesus, dê a sua melhor adoração, dê o seu melhor culto, dê o seu melhor coração, a sua melhor entrega por completo. Pare de se preocupar com as coisas, com as outras vozes, mas entrega o seu coração ao Senhor. Profetize a sua bênção, ouça a voz de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus, que você possa declarar que Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Tem um louvor que fala: eu subirei ao Moriá, mas eu vou voltar. Eu não entendo o que Ele quer, mas eu vou aceitar. E eu profetizo pela fé que Deus proverá. Agora eu gostaria de fazer um momento bem lindo. Eu gostaria que você estendesse as suas mãos lá no alto. E eu vou falar aqui diversas áreas, e em cada área que eu falar, você vai me responder: Deus proverá. Mas com fé, com confiança, com firmeza. Amém? Eu quero aqui declarar então, em nome de Jesus: no seu emprego, nas suas finanças, na sua casa, na sua família, na sua saúde, em todas as áreas, nesta cidade, aqui no nosso bairro, aqui na nossa igreja, o seu milagre. Então continue crendo.